Hello, hello, meus amores! Hoje eu vou contar pra vocês o relato do meu parto. Antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no canal, aproveita e já faz a sua inscrição e ativa o sininho, hein? A gente tá sem roteiro nenhum aqui, a gente vai fazer um bate-papo bem descontraído com vocês. Bom, começando ali, acho que desde o nosso planejamento, a gente pensou que as meninas iam nascer de cesárea, mas foi um pouquinho diferente, né? As meninas nasceram de parto normal e a cesárea estava marcada para o dia 2 de abril, numa quinta-feira. E é engraçado falar porque o seu obstetra queria que elas nascessem no dia 1º de abril, né? É verdade. Ele queria que as meninas nascessem no dia 1º de abril. E não sei porque a gente cismou com a data, né? E dia 1º de abril, dia da mentira, a gente não tava muito afim do dia 1º de abril. Já que era cesárea, né? Já que era cesárea, a gente falou, pra poxa... escolher. Exatamente, que a gente espere mais um dia, né? E aí a gente conversou com o obstetra, né? E a gente falou, doutor, não tem como a gente segurar mais um dia pra ser dia 2 de abril? Bom, e a gente conseguiu segurar, tava com a cesárea marcada para as 11 horas da manhã no dia 2 de abril de 2020, né? Acho que vale lembrar isso, porque já faz um tempinho. No meio da pandemia, né? No meio da pandemia. Meio não, né? Bem no começo da pandemia, ninguém sabia exatamente como eram as coisas. A gente já estava trabalhando de casa, né? Já, é verdade, a gente já estava trabalhando de casa, a pandemia veio mesmo no comecinho do ano de 2020, né? Então eu já estava trabalhando de casa, home office, era uma novidade pra mim, era uma novidade pro meu marido. E era tudo novidade no final das contas, né? Ele tava numa reunião, gente. Eu lembro que eu tava nesse canto aí, inclusive, de reunião. É verdade. O cantinho que o Dani tava trabalhando era esse aqui. E ele tava trabalhando aqui, eu passei por aqui, ó, onde tem um lavabo. E isso era no dia 1 de abril, né? 1 de abril, um dia antes da cesárea. E foi quando eu descobri que a minha bolsa tinha estourado. A mala pronta, né? A gente arrumando tudo pra ir pro hospital no dia seguinte. Eu no meio da reunião. No meio da reunião. Você chega, então, eu acho que estourou a bolsa. Eu acho que estourou a bolsa. E isso era em torno de umas 7 e pouco da noite. Tava naquele momento de estar escurecendo, ele tá acabando a reunião e a gente ficar tranquilinhos. Eu tava com 36 semanas, certinho, travado. Dia 1º de abril, 36 semanas, travadinho, com as meninas já encaixadas na barriga de mamãe. E papai e eu nem fazíamos ideia de como seriam as próximas horas, né? Exatamente. Porque o bate-papo com o pediatra, com o obstetra, nada mais era que uma conversa muito direcionada à cesárea, mas como as meninas estavam encaixadas e algumas coisas estavam naturalmente acontecendo por um caminho de ser um parto normal, eu tava, inclusive, no momento de assistir a série do Netflix ali, que faz alguns relatos de partos e tudo mais, que eu vou colocar aqui como dica pra vocês. E isso tava entrando na minha cabecinha, a aceitação do parto normal nesse momento, né? Foi uma loucura. E é legal também, porque o obstetra, em vários momentos, comentou, né, sobre a possibilidade de ser parto normal. E dava um baita receio, né? Porque a grande maioria dos gêmeos, até onde eu sei pelo menos, nascem de cesárea, né? Sim, é mais comum, né? É mais comum, na verdade, quando a gente fala de gêmeos, que seja parto cesárea, né, no final das contas. Então a gente nem imagina durante a gestação gemelar que a gente vai ter parto normal. Na verdade, nem se fosse gestação de um filho único, eu tinha ideia de ter parto normal, gente. Então foi algo que foi uma decisão no finalzinho mesmo, né, de 33 semanas até 36 semanas. Enfim, a gente tava lá no grande dia que eu senti, não é nada a ver com novelas, né, não é aquela torneira saindo da gente, foi algo muito sutil, assim, que até fiquei em dúvida se de fato tinha estourado a bolsa. E interrompi o meu marido numa reunião. Foi uma loucura. Mas e aí, o que você fez depois? Eu avisei você, né? Ele parou a reunião na hora, né? Parou a reunião e a gente já ligou pro obstetra, né? Desesperados, falando com o Dr. Nilson, né? Doutor,
Eu acho que está na minha bolsa. A gente correu pro banheiro para entender, né, como que de fato que tava ali o fluxo, né, da questão da quantidade de líquido que tava perdendo. E ele começou a chegar com algumas perguntas mesmo, né, se tava sentindo alguma dor, alguma contração, mas eu não tava sentindo nenhum tipo de contração. Tava super tranquila, assim. Eu tava sentindo mesmo o líquido, né. E Só que a aí, quantidade foi aumentando, né. e aí você tinha acabado de sair do banho, né? Eu tinha acabado de sair do banho. E aí a bolsa estourou, enfim. Ainda bem que o que vale é reforçar aqui, né, principalmente gestação gemelar, que a bolsa da maternidade esteja realmente pronta, com a documentação, com tudo prontinho, bem antes da hora, né? As meninas nasceram, querendo ou não, aí em torno de 2 a 4 semanas do que quando a gente fala de uma gestação mais comum, assim, né, que é a partir de 38 semanas. Então, tava tudo adiantadinho, tudo certinho. Caso as meninas. Ah, também tava um dia Mesmo antes da porque era um dia cesárea, antes da né? cesárea. Exatamente. Então, por isso tava tudo organizadinho. Mas sempre é bom se programar com antecedência, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Eu lembro E que ele bateu acalmou desespero. a gente, eu queria falar, a gente entrou num desespero, mas eu lembro que ele acalmou a gente também, que dava tempo de ir tranquilo pro hospital e tal. Não, e o hospital não era perto de casa, né? Definitivamente A não gente era. resolveu mudar uma semana antes. A gente resolveu mudar uma semana antes das meninas nascerem. Então, uma semana antes, com 35 semanas, a gente tava mudando. Então, pandemia, situação de trabalhar em casa, e numa loucura de mudança, né? De organização do quartinho das meninas e tudo mais. Foi, assim, uma semana bastante movimentada. Foi. Mas deu tudo certo no final, né? Bom, aí pegamos o carro, né? Terminamos de se trocar, pegamos o carro e fomos pro hospital. Sim, a gente pegou. Quanto tempo mais ou menos demorou até o hospital? Sei lá, né? Não Uns deu nem 40 uma hora, minutos deu? pelo menos. Porque foi quinta-feira, né? Foi numa quinta-feira, então não tava com muito fluxo no final do dia. Foi contrafluxo no final das contas, então isso foi um fator positivo. Mas o médico estava super tranquilo, que a gente chegou até a se preocupar, né? Falou, poxa, que tranquilidade do médico. E ele ainda falou, olha, quando vocês chegarem lá, a enfermeira vai me avisar como que tá a questão da dilatação, como que tá a questão da contração, como que você tá se sentindo, e aí eu vou ver a hora que eu vou lá. Eu pensei que fosse tudo muito mais acelerado, né? Que nem a gente vê no filme, a gente vê em novela, o pessoal chegando de táxi correndo. Os bebês nascendo na rua, né? Nascendo na rua, que não dá pra chegar no hospital. Mas não, foi totalmente diferente, né? Foi até... Ele tranquilizou muita gente, isso foi muito bom mesmo. Bom, e aí a gente chegou no hospital, né, Dani? Como que foi? Eu lembro que a gente parou lá no estacionamento na parte já da maternidade. Descemos e aí o pessoal tava medindo temperatura, todo mundo de máscara, aquela loucura do começo da pandemia, um baita medo de passar ali perto do pronto-socorro, do hospital, né, por conta da questão do Covid na época e tal. Foi na turbulência do Covid, né? Foi Na bem no turbulência, comecinho, a gente tinha não muita pôde receber informação. visita, a gente não pôde ter fotógrafo. Então, assim, gente, esse relato de parto raiz. Não é o que a gente lembra, né? Literalmente da Do que a memória. gente lembra, porque não tem nenhum filmezinho de fotógrafo pra lembrar a gente como que foi, não. Gostei do vinho. Uma delicinha. Deixa eu aproveitar e mostrar o vinho pro pessoal. Dani, fala aí. É lindo porque é da Disney. Um Zinfandel, californiano, 2017. 2017, bem gostosinho. Pelo que eu li, não sei se é exatamente isso ou não, mas é um vinho feito para ser servido nos parques da Disney. E acho que é o único vinho, inclusive, que é vendido em alguns dos parques da Disney. Não são todos os parques que vendem bebida alcoólica, mas esse é um deles. E é isso aí. Aí eu lembro que a gente chegou, logo levaram, a gente subiu, né, lá pra lá da maternidade. Eu lembro que você já foi da entrada pra internação, e eu fui assinar toda a papelada do convênio e tal. E é super engraçado, porque a papelada do governo não,
Do governo. E é super engraçado, porque a papelada do convênio, ele basicamente diz assim, pode ser que o governo... Vou tentar de novo. Pode ser que convênio. E a papelada do convênio é super engraçada, porque ele diz basicamente o seguinte, pode ser que o convênio cubra, mas se o convênio não cobrir, vai ser tudo particular, tá bom? Assina aqui. E na hora daquele desespero, né, toda aquela emoção e tal, claro, você vai fazer o quê? Não vou assinar? Não, óbvio que você assina. Aí, graças a Deus deu tudo certo com o convênio também. Mas... Sim. Assina tudo, e aí eu lembro que o primeiro lugar que levaram a gente foi para uma sala de parto já, né? A gente não foi pro quarto inicialmente, né? A gente foi primeiro para uma sala de parto, que aí ela começou a fazer a medição, né? A enfermeira começou a fazer a medição de tudo, né? Ali dos meus sintomas, né? Em questão realmente ali do tudo que o médico tinha falado, da contração, da dilatação, da minha pressão, fez a ultrassom ali, né? Pra ver como que tava as bebezinhas, como que tava o coraçãozinho. E nessa ela fez uma ligação, eu lembro no detalhe, gente, que fez uma ligação pro Dr. Nilson, né? E aí ele falou que como que tava a questão da dilatação, e a gente tava percebendo que a dilatação tava vindo com uma frequência interessante, assim, dentro do esperado para um parto normal, né? A dilatação foi acontecendo. Eu lembro do momento do 9 centímetros, inclusive, que era um ponto ali que as enfermeiras estavam esperando, e aí começou a contração daquele jeito. Meninos acordaram. Bebês acordaram. Pronto, o neném tá andando de novo. Bom, onde a gente já tinha parado? A gente tava na primeira vez que a gente chegou na sala de parto. Ah, tá. E é verdade. A gente recebeu a ligação, né, do obstetra lá com a enfermeira. E aí ele perguntou, né, como que tava a questão até dos sinais vitais das meninas. E também como que eu estava, né, em questão de vários fatores ali, né, que eles fazem vários exames, enfim. E aí o obstetra, nessa mesma ligação que ele tava falando com a enfermeira, ele me chamou e ele conversou comigo e perguntou: e aí, vamos fazer o parto normal ou não? Porque ele deixou isso na minha mão, né? Isso é muito legal, de fato, a gente sentir a confiança, né, do médico ali, que ele respeitar realmente o que a gente quer, né? E a gente não fazia ideia, né, Dani, que a gente ia de fato ter o parto normal. Isso que é interessante nessa história que eu tô contando pra vocês. Porque toda a gestação, basicamente, a gente esperava o parto cesárea, que é o mais comum, né, numa gestação gemelar. Mas, no final das contas, né, ele deu a opção ali nas últimas ultrassons, antes das meninas nascerem, que pudesse ter a oportunidade de ter o parto normal, né? Eu estudei a respeito disso, li um pouquinho a respeito, comecei a ver o seriado do Netflix, tudo mais, como eu tinha falado pra vocês. Enfim, então tava nascendo aquela ideia na minha cabecinha, naquele momento. E quando ele perguntou naquele momento ali, na ligação pra mim, a gente fica em choque, né? Será que sigo em frente ou não? E aí aquilo, é o que eu sempre falo. A gente tem que sentir na gente, dentro do nosso coração, um instinto, se a gente segue, né, o que for melhor, da forma que a gente quer. Naquele momento eu pudesse ter escolhido a parte cesárea e tava tudo bem também, né? E aí eu falei pra ele, né, Dani? Eu olhei pro Dani assim, aí, o que a gente faz? Eu acho que foi muito uma questão da gente tentar, né? Tentar, Você tava bem, não tava naquele momento com tanta dor. Não tava com tantas contrações, né? Exato, acho que foi um momento mais tranquilo ali pra gente poder discutir. Então, beleza, vamos tentar. Se ver que vai dar certo, legal. Se a gente ver que tem algum risco ou pra você ou pras bebês, a gente muda pra uma cesárea e acabou. Acho que segue a vida. Né? Mas foi legal. Um dos momentos que mais me assustou de tudo aquilo foi quando eles falaram: ah, tá bom, legal, agora vocês vão pro quarto e espera o médico chegar. Como assim a gente vai pro quarto? Exatamente, né? E a bolsa lá estourada. E é isso mesmo, gente, foi exatamente assim. E o mais interessante, né, é a tranquilidade de todo mundo. Porque eu não fazia ideia dos próximos minutos, né, o que ia acontecer. E a gente foi pro quarto, né, ok, vamos pro quarto pra ver o que acontece. A gente tem um vídeo das contrações no quarto, vou ver se eu consigo colocar aqui. Vamos tentar colocar aqui. Nossa, você não fez não tô nem Ai, não posso. Nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora.
mais forte. Mas na hora que a gente chegou no quarto, né, não demorou muito. Não, foi pouco tempo. Foi pouquíssimo tempo que eu comecei a sentir as contrações que eu não fazia ideia. No qual, na minha opinião, é muito diferente do que quando fala que... aquela contração falsa, né? Que é bem mais leve, né? E eu lembro, inclusive, que a minha sogra falou, não, você ainda não sentiu uma contração de verdade. E ela tava certíssima, gente. Olha, não quero assustar quem tá grávida, nada disso, mas é uma dor que vai pro céu e volta. E você descobre uma força dentro de você que você não faz ideia que você tem, sabe? Que é uma coisa assim que não dá pra descrever, de verdade. E aí eu comecei a sentir, né, a contração e tudo mais. E a partir daí, né, começou a ser contabilizado, né, o tempo das contrações, tudo certinho, pra ver qual era o momento certo pra gente voltar lá pra sala do parto, né? E eu tava desesperado, porque vinha a contração, voltava, a gente tava conversando, você tava bem, mas de repente vinha, né, aquela dor. Porque vem a dor com tudo. E o médico não chegava. E depois para e você não tem dor nenhuma. E eu tava desesperado porque ele não chegava. Eu, meu Deus do céu, cadê esse cara e tal? Até que, graças a Deus, a enfermeira chegou lá avisando que ele tava chegando e a gente voltou pra mesma sala de parto normal, né, velho? E a gente voltou exatamente pra mesma sala de parto normal. E assim, começamos ali... aí ele chegou, né? E aí, enfim, eu lembro que ele chegou lá colocando tudo o avental e perguntou se a gente tava bem e tudo, mas as contrações elas já estavam fortes, né? E aí a gente começou a fazer alguns exercícios lá, né? Na bola, abaixo do chuveiro. Deu a opção da banheira, mas eu tava sem nenhuma paciência pra ir numa banheira pra ver se eu começava a ter alguns relaxamentos ali por conta da dilatação, né? Então a gente tava esperando a dilatação ali acontecer de fato para que as meninas nascessem, né? Porque elas já estavam na posição certinha. E faltava muito pouco, né? Porque eu acho que o final da dilatação no teu caso foi 10 centímetros. Você chegou lá com... Você chegou com 3, 4, por aí. Mas logo depois já tava em 9. De repente foi 9, assim, deu um... E de fato foi muito rápido, assim. Só pra vocês terem uma ideia, no momento que a gente chegou, pelo menos parece que foi rápido, né? Porque não sei quanto tempo durou ali naqueles... Pensar nesse aspecto, a gente sei. chegou lá por volta das 8 da noite, 8 e pouquinho. E a hora que a gente desceu a segunda vez pra sala de parto, que foi quando você acabou ficando um pouco mais no chuveiro, na bola e tal, era em torno de 00:30, quase 1h. É verdade. Não, exatamente. Se a gente for pensar, foi demorado. E lá no momento, mais demorado ainda, né? Com dor, né? Com dor não tem muito como não ser demorado, né? Aí eu lembro que o pessoal comentou que o anestesista viria, né? É verdade. Aí o anestesista veio, explicou como que funcionava, né? Caso necessidade da anestesia, que ele tava ali do lado, enfim. Mas foi isso. Não escolhi música, eu pensei que eu ia escolher até música, né? Porque no hospital ele tem uma opção ali pra você levar sua trilha sonora pra fazer o parto normal e tal. O parto, inclusive, né, pra compartilhar com vocês, ele foi lá no Albert Einstein. Então, a gente tinha algumas opções, né? Enfim, a gente preferiu o Albert Einstein por conta do histórico que a gente já conhecia e a gente acabou tendo parto lá. Então a gente lá, né, tem uma opção mesmo de você colocar a trilha sonora, né, lá no parto e tal. Esquece. Nem lembrei disso e fomos na trilha sonora da vida real. Da gritaria. Da gritaria. Ai, mas... bom, e aí é isso, né, gente? Eu não sei explicar mais um detalhe sobre isso, né, em questão da... Não, eu lembro que eu tava num desespero pra que você tomasse logo peraí, deixa eu contar uma coisa super importante. O Dani falou que não ia participar do parto. A vida toda falou que não ia participar, porque senão o bebê, o filho ia nascer sem pai, porque ele ia desmaiar, ia ter um treco numa sala de parto. Mas foi quase, né?
Tudo bem, eu sobrevivi, mas foi quase. Foi quase, mas ele sobreviveu ainda bem. E ficou do meu ladinho ali, ó, me dando a maior força. E eu acho que eu quase quebrei a mão dele de tanta dor que eu tive. E eu precisava dessa ajuda. E não tivemos fotógrafo, né? É verdade, tinha falado sobre isso também. Não. Mas eu lembro que o Dr. Nilson chegou, ele tava com uma outra médica que tava junto com ele. Tava já preparada pra começar. E eu fiquei com uma cadeira do teu lado, né? Foi. Tava a mesa e eu tava numa cadeira do lado esperando. Foi uma loucura, assim. E aí sim, pra mim, foi igual ao filme. A mesma história de faz força e tal, né? E de fato fazer muita força. E vai naquela questão que eu não sabia se eu gritava. Gente, cá entre nós, a gente não faz ideia na hora que a gente faz, porque a gente vê em filme, em novela como que funciona, mas na vida real ali não sei não, viu? Depois vocês contam pra mim se de fato acontece o grito ou não acontece o grito. Eu conto, acontece. Aí eu lembro que ele me chamou e falou que a bebê tinha bastante cabelo. E aí ele me chamou pra olhar, eu quase morri aquela hora também. Então, né, gente? Primeira nenenzinha aparecendo. A gente imaginava, inclusive, que as meninas viriam bem carequinhas, né? Nada de cabelo, enfim. E eu nasci super careca, né? Daí nasceu super careca e eu não com muito cabelo. E então a gente imaginava isso, né, Dani? E aí o médico foi chamou, né, você... Foi uma loucura ali. Eu fiquei super nervoso na hora. Acho que teve vários momentos ali que eu fiquei muito nervoso. Esse foi um deles. E até que, né, o trabalho de parto ali, eu sei que o trabalho de parto começa desde a hora que estourou a bolsa e tal, mas do momento que a gente foi efetivamente para a sala, que o Dr. Nilson chegou na sala, não sei se eu perdi a noção do tempo, mas para mim foi, de certa forma, rápido. Eu lembro quando a Elozinha, logo que a Elozinha nasceu, todo mundo pegou ela correndo e tirou ela da sala, e eu fiquei arrasado e desesperado, porque não deixaram eu ver ela, não deixaram você ver ela. Eu lembro que o Dr. Nilson falou pra eu sentar ali e esperar a próxima bebê. Ele tava super calmo e isso me deixou um pouco calmo, entre aspas, né? Porque eu tava bem nervoso aquela hora. Foi, sei lá, sabe quando você sente a pressão cair? Se eu não tivesse sentado ali, eu acho que, sei lá, teria desmaiado sim, porque realmente eu fiquei bem nervoso. Mas logo em seguida, acho que, sei lá, 1 minuto depois mais ou menos, veio 2 enfermeiras conversar comigo, avisar que ela estava bem, que estava tudo certo, que ela tinha, quando ela nasceu, ela estava com o cordão umbilical, acho que meio enrolado nela, mas que ela estava bem, para eu ficar tranquilo e tal. E aí, quanto tempo foi entre o nascimento do Elo e da Juju? 17 minutos. 17 minutos. E pra mim, né, lembrando do nascimento da Elo, o médico já tinha falado e eu já sabia sobre isso, né, acho que o parto normal, por conta mesmo, acho que de vários fatores ali, quando o bebê nasce, ele vai direto no seu colo, né, e ali quando a Elo nasceu, eu pensei, por que ela não foi pro meu colo? Então a gente já fica preocupado. Mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar na próxima. Então eu tinha que ter força pra continuar pra próxima Juju nascer, porque eu tava ouvindo que tava tudo bem e tudo mais. E de fato aí vem a Juju, né, depois de 17 minutos. Muitas pessoas me perguntam lá no Insta, né, porque tanta demora no nascimento de uma com a outra? Porque me conta bastante relatos lá também, que a diferença entre 2, 3 minutos, mas é isso, gente, parto normal. Tem que esperar o momento da outra neném também nascer por conta da força, né? Por conta da questão da sequência ali, né? Aí eu lembro quando a Juju nasceu já foi bem diferente, né? A Juju já foi direto pro colo. A Juju foi pro meu colo, ficou um pouquinho ali comigo, tudo. Mas assim que a Juju o corte do umbigo, né? Assim que a Juju foi pro seu colo, eles me chamaram pra eu ir lá vê-lo. E aí eu fui lá na sala, ela tava lá, maravilhosa. E aí eu lembro que eles pegaram a Juju também depois, né? Depois de um tempinho pegaram a Juju, levaram lá pra poder limpar, ver se tava tudo certinho e tal. E aí trouxeram as duas pra gente tirar
A a foto, essa foto. Vou tentar colocar a foto aqui coloca também. a foto aqui pra gente mostrar pro pessoal Deixar. as meninas no nosso colo. Que aí a tranquilidade vem, né? Que tá tudo bem, as duas nasceram, enfim. E seguimos, né? É. E aí eu lembro que elas, depois de um tempinho ali, ficaram com a gente, como elas nasceram prematuras, né? 36 mais um. No fim das contas, nasceram no mesmo dia que deveriam nascer. Exatamente. Então, assim, gente, voltando lá no comecinho da história que a gente contou desde o início da que a bolsa estourou. Então, assim, a bolsa estourou um dia antes, né? Então, foi no dia 1º de abril, às 7 e pouco da noite. E a data da cesárea estava marcada no dia seguinte, às 11 horas da manhã, mais ou menos, no dia 2 de abril, né? E aí, por conta de que a bolsa estourou um dia antes, a gente passou por todo, né, processo que a gente contou agora pra vocês do parto normal, que foi por volta de umas 8 horas e pouquinho, eu confirmo aqui depois pra vocês. Elas nasceram exatamente no dia agendado da cesárea. Elas escolheram o dia que elas iam nascer. Eu falo isso porque não tinha que ser outro dia. Realmente era pra ser dia 2. Se a gente tivesse marcado, de fato, ali no dia 1º, como foi a primeira recomendação do médico, né? Sugestão, né, do médico, elas teriam nascido de cesárea, porque o parto normal não ia acontecer, porque não ia acontecer tudo que aconteceu não ia ter em estourado a relação bolsa e tal, porque elas teriam estourar nascido de manhã. e ter ocasionado tudo isso. Foi bem legal. E elas nasceram por volta das 2 e pouco da manhã. Eu lembro que a gente conversou e tal, e aí eles levaram elas pra UTI neonatal, né? E eu lembro que eu tava ali conversando com você, tinha uma discussão sobre se eles iam te dar algum remédio ou não. E aí eu lembro que você comentou comigo, vai lá ver as bebês, né? E aí eu fui até a UTI neonatal, você ficou sozinha lá. Eu desci, fiquei lá um pouquinho com as bebês, olhando elas lá no berço e tal, na incubadora, foi uma delícia. E aí eu voltei e você me contou que passou super mal, né? Então, nesse intervalo que o Dani foi ver as meninas, eu tomei uma medicação, né? Eu não sei exatamente o motivo da medicação ali, mas o obstetra orientou ali para tomar medicação. Eu tomei essa medicação e essa medicação me causou um efeito, né? Um efeito colateral ali que eu passei super mal. Eu tive uma febre muitíssimo alta em pequeno instante, assim. E eu tremia muito, gente. Nunca passei tanto frio na minha vida. Realmente, assim, eu passei muito mal. Tremi muito, muito, muito. Que passou o medo na minha cabeça se de fato as coisas iam continuar bem, né? E o Dani não tava ali comigo, ele tinha ido ver as meninas, enfim. Passou um monte de médico, entrou na sala e eu tive que ser consultada por vários deles para ver o que estava acontecendo de fato, né? Porque não passava minha febre, não passava meu frio, eu tremia. E, enfim, e aí a base de alguns outros remédios para fazer um controle a respeito de tudo isso, comecei a melhorar. Eu inclusive eu tive que usar, usei inclusive antes aqueles cobertor térmico mesmo, sabe, que esquenta Elétrico. Elétrico, exatamente, e melhora a temperatura, enfim. Mas no final das contas deu tudo certo, né? Eu tomei a medicação correta ali pra ajustar, né, as coisas. Não sei falar especificamente sobre isso, porque eu não sou, né, profissional da área e não tenho conhecimento a respeito desse assunto, mas tô falando sobre isso porque aconteceu isso, né? Então foi um fator importante ali. E eu lembro que foi isso. Mas aí o Dani chegou, quando o Dani chegou ainda bem, estava tudo bem, senão ele ia ter um treco neste momento, que é o treco que ele tinha medo de ter antes, ele podia ter esse treco agora. E eu já estava muito melhor e as coisas já estavam bem, né? Logo recebi alta ali dentro da parte da UTI, né? E a gente conseguiu seguir com as meninas no neonatal, né? Eu lembro que eu subi lá pra te encontrar. E aí, eu lembro que eu encontrei uma enfermeira no meio do caminho e falei, e aí, tudo bem? Ela falou, agora tá. Como assim agora tá? Ela falou assim, vai lá, conversa com ela. Eu falei, meu Deus do céu, aí eu lembro que você me contou tudo isso. Porque foi um caos, Fiquei desesperado. Ninguém esperava que ia acontecer, né? E aí, eu lembro que eu lembro que ainda você fez um exame de Covid, porque eu não sei quem perguntou se você tinha tido febre, e aí falaram que sim.
E aí fizeram o exame de Covid, depois explicaram que era por conta do remédio, e aí descartaram. Inclusive falaram, então nem precisa fazer. Então, exatamente, porque no caso, naquele momento, né, até pouco tempo atrás, né, qualquer coisa de sintomas parecidos, né, ou algum sintoma relacionado ao Covid, era motivo para fazer o exame. Então eu fiz o exame do Covid para ver se eu tava com Covid. Enfim, ainda bem que eu não estava, né? Mas era algo que podia ser preocupante mesmo, né? Tendo parto das meninas e eu com Covid ali infectada, mas não tinha nada a ver com isso. Mas foi horrível também, né, gente? Quem fez teste de Covid sabe como é. E aí fomos pro quarto. Sim. Né? As bebês ficaram na UTI neonatal. E eu acho que... É isso, eu acho que vai ser... Vale uma parte 2 de como é que foi exatamente. Agora os vai uma próximos parte dias, 2. Talvez uma experiência neonatal. Exato, aqueles... Nossa, que 6 dias mais longos, né? As meninas foram pro neonatal, gente. A gente não fazia ideia de como era o neonatal. Inclusive, em uma das nossas visitas, antes de ter o parto das meninas, é super importante, viu, gente? Vocês conhecerem a maternidade antes de usá-la. Então, a gente conheceu antes, né? E um dos lugares que não estava disponível para a visita, tinha que marcar para ir, claro, era o neonatal, né? A gente sentiu que não fazia sentido a gente passar por este momento, né? Enfim, para conhecer e tal. Enfim, a gente acabou não conhecendo. E a gente conheceu o neonatal, que é a UTI, né? Nada mais é do que a UTI ali para os bebezinhos. E a gente vivenciou 6 dias intensos. Acho que vale uma segunda parte do vídeo. Vale uma segunda parte do vídeo. Então é isso, gente. Deixa seus comentários aqui se vocês curtiram. E pode mandar as perguntas que eu vou respondendo pra vocês e a gente vai conversando. E não deixa de seguir a gente no Instagram também pra ver as nossas nenéns maravilhosas e acompanhar nosso dia a dia por lá. Um beijo pra vocês!